minha galáxia! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui a gente fala de energia, de prosperidade, de propósito. E hoje, gente, eu vou trazer um assunto que vocês gostam bastante e que eu também gostaria que tivessem me falado quando eu tava aí nessa busca do meu propósito, do meu servir, né? Eu vou falar 5 coisas que te aproximam do teu propósito. Baseados em quê? Baseados na minha experiência, no que eu observei atendendo pessoas, com uma sessão de Theta Healing que eu tenho específica para dons e habilidades inatos e baseados em livros, em estudos que eu fiz. Então, fica até o final que você vai compreender um pouco melhor sobre essa questão do propósito divino. Em quinto lugar, eu escolheria conhecer a sua mônada ou a sua essência divina. Por quê? Porque assim, você tem habilidades e dons inatos que provavelmente durante a sua existência você não exercitou como você deveria. Seja porque alguém da sua família ou alguém da sua convivência te disse que aquilo não dava dinheiro, te disse que aquilo não ia ser próspero, te disse que não dava para você viver daquilo, muitas vezes. Seja porque você sequer parou para observar, porque na escola, no mundo dos estudos, muitas vezes a gente foi focado a fortalecer o que a gente era ruim. Então, se você era ruim em matemática, você tinha que fazer mais lição de matemática, em vez de fortalecer o português. E aí, quando eu comecei, né, para quem não sabe, você que está chegando aqui agora, eu sou advogada de profissão e estou terapeuta energética, ou seja, eu fiz essa transição de carreira. Mas quando eu caí no fundo do poço sendo advogada, fiquei em depressão, fiquei muito mal, mesmo numa escuridão absurda. O que me fez sair dali? Como que eu saí desse lugar, né? Eu me lembro muitas das pessoas falarem assim: nossa, mas você sempre quis ser promotora, você sempre quis. E eu me questionava, porque realmente foi eu que escolhi o direito. Não foi ninguém que colocou uma arma na minha cabeça e falou: Aline, faça seu direito. Ou ninguém da minha família falou assim: nossa, se você não fizer direito, você não vai ser ninguém na vida. Pelo contrário, eu sempre, desde pequena, gostava do direito, mas eu lembro que eu tinha uma influência muito do meu pai, né? Porque meu pai sempre estava estudando direito na época que eu era pequena, e eu vi o Código Penal, eu gostava de ler, eu gostava de escrever os casos. Eu gostava de mais essa parte de escrita do que essa parte de falar, de comunicar, de embate, de audiência. E quando eu fui para a faculdade, depois que eu me formei, que eu percebi que não era bem aquilo. E aí, gente, que eu caí num buraco. Porque quando você se forma, você investe dinheiro, você investe todo, sua família, né, trabalha para você ter dinheiro, para você se formar. E aí você percebe que não é bem aquilo, é muito mais doloroso do que quando você está fazendo esses questionamentos antes. Por isso que se eu, Aline, tivesse parado para pensar, será que eu gosto do direito mesmo? E tivesse a clareza do direito, a realidade do dia a dia de um advogado, de um promotor, etc., provavelmente eu não teria feito direito, provavelmente eu teria feito psicologia ou alguma outra faculdade mais para esse lado. Mesmo assim, se eu tivesse feito psicologia, talvez eu também ainda não seria 100%, porque o que eu faço é muito diferente. E falando com você, por que eu acho que esse questionamento foi um divisor de águas na minha vida? Porque quando eu parei para pensar e revisitei muitas vezes a linha da infância, eu lembrava que o meu personagem preferido era a cigana Esmeralda, do Corcunda de Notre Dame, desde pequena. Eu lembro, eu neném, assim, tipo, com uns 4 anos, eu tinha um livrinho do Corcunda de Notre Dame, e eu via a Esmeralda, aquela cigana linda, maravilhosa, e o livrinho fazia assim, fazia tipo os barulhinhos. E tinha o barulho da moeda do povo cigano, né? E eu lembrava disso, que isso me fascinava. A questão de energia sempre foi muito presente na minha vida, né? Sempre foi muito presente, desde criança, mas isso não é uma opção. Isso não era uma opção. Só que eu pensei, será que eu me enganei tanto, assim, indo para uma área? Por que eu fiz isso, né? Por que eu escolhi? E aí foi nesse lugar de me questionar, e o baralho cigano foi muito legal, porque me ajudou a me conectar comigo mesma de novo, que eu percebi que a minha essência divina era sim ajudar as pessoas, era sim me comunicar, que eu gosto muito de me comunicar, e era sim escrever as histórias, mas não dentro de um processo. Era escrever um curso de baralho cigano, era escrever, era dar aula para vocês, era estar aqui explicando. E aí eu fui perguntando para as pessoas ao meu redor como que era a Aline criança. E muitas das pessoas falaram: nossa, você era muito observadora, você era uma pessoa que você olhava como quando criança você já sabia, sabe? Você não ficava próximo de todo mundo.
E aí eu comecei a trazer esses dons e essas habilidades inatas que foram se perdendo na minha trajetória para a Aline de agora. E quando eu peguei o meu primeiro baralho cigano, por incrível que pareça, assim, parece uma história doida, mas assim, eu precisava de um baralho cigano, a intuição veio, eu nem sabia o que era isso. Minha mãe foi viajar e eu pedi para ela achar um baralho cigano para mim. E quando ela trouxe, que eu peguei aquele instrumento, eu já sabia ler. E eu não sei explicar como que eu aprendi, fiz curso e tal, mas eu já sabia daquilo. Era o meu dom inato, era a minha habilidade, é a minha melhor habilidade, né? Hoje em dia que eu atuo nas terapias energéticas. E quando você conhece a tua essência, a tua mônada, mas como fazer isso? Primeiro, se reconectar com a sua infância. Ah, Aline, parece tão abstrato. Não, gente, é perguntar. Pergunta para sua avó, para sua mãe, para seu pai, como que você era? Para as pessoas, se você não tem essa referência, talvez porque você não tem mais pessoas próximas, para uns minutinhos, pergunta pro teu corpo. Eu quero me lembrar da minha mônada, do meu dom e habilidade inato, do que eu vim fazer aqui. 5 minutos por dia, por um tempo. Até que você vai chegar e deixa, sabe? Solta. E até que vem os insights. Até que você olha alguma coisa que te chama atenção. E esse é o quinto passo, porque não é só isso. Não basta só você sabendo o que é bom. Sabendo que você é bom, aí vem o quarto passo, que é: pô, eu sei que o meu dom e habilidade inata é esse, por exemplo, no meu caso. Jogar tarô, terapia energética, eu tenho interesses por isso é muito leve pra mim. Eu adoro fazer isso mais do que eu gosto de fazer o meu trabalho. Ok, só que eu ainda tô num trabalho, né? Qual que é o próximo passo? Se fortalecer dessa ambiência, ou seja, sabendo que você é bom, que é inato pra você, você vai procurar eventos, congressos, cursos, coisas que te levem a fortalecer a tua ambiência, para você entender se é isso mesmo que você quer. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa como um hobby, né, que é o propósito divino, mas é um hobby, mas não é propósito de vida. E aí que entra a chave. Não necessariamente o seu propósito divino, aquilo que você é bom, vai ser o seu propósito de vida, vai ser aquilo que você vai ganhar dinheiro. Tem uma diferença. E alguns livros eles falam do propósito do mundo. Existe o propósito do mundo, que é o propósito do dia a dia, e o propósito divino, que é onde você vai ter um hobby, que você vai colocar eventualmente, mas não necessariamente você vai ganhar dinheiro com aquilo. Por isso que eu acho que essa discussão sobre propósito, que tomou uma dimensão gigantesca, não necessariamente ela é útil. Porque isso não significa que você tem que abandonar o teu emprego ou o que você faz para outra coisa. Muitas vezes você pode conciliar as duas coisas. Eu, quando fiz a transição de carreira, eu entendi que não ia dar para ser 8 ou 80. Hoje eu não sou mais advogada, amanhã eu sou terapeuta energética. Não é assim. Você não demorou 1 ano, 2 para se tornar a profissão que você exerce hoje. E assim não vai ser com a próxima que você vai ter. Então vai ter um processo. Então eu tive que passar por processos, fazer cursos, ir para essa ambiência. É por isso que eu acho tão importante quem quer mudar, quem quer se conectar com a sua essência, ir atrás de cursos, pessoas, congressos, ambiência, se conectar, entrar no mundo, submergir ali e falar, putz, isso é legal para mim. E também, gente, nesse processo, a parte chata que eu vou dizer para vocês é, às vezes você vai perder pessoas na caminhada. Porque nem todo mundo vai entender que você mudou. E eu tô falando isso sério, muito sério, porque foi o que mais me doeu nesse processo. As pessoas não entendem até hoje porque eu mudei, porque que eu sempre quis ser promotora. E agora, muita gente nas minhas costas, eu sei que fala que eu sou louca. E tá tudo bem, né? Já me doeu muito, já trabalhei isso muito, fiz muitas terapias para lidar com essa necessidade de aprovação que é inato do ser humano e você não vai ter muitas vezes aprovação das pessoas que mais são caras para você. E aí eu vou te dar uma frase. Não peça conselho para a pessoa que não passou por aquilo que você está passando. Porque a pessoa que não passou por aquilo que você está passando, ela não tem a vivência, a experiência. E às vezes ela vai te dar conselho ruim porque ela não quer que você saia da zona de conforto, porque ela não quer que você sofra. Peça conselhos a pessoas que já passaram pelo que você quer passar. Então, saibam disso. Aqui é um canal onde vocês têm clareza desse processo. Vocês vão ter clareza, pés no chão, para entender que não é assim tão simples. Não é tipo um dia Disney, né? Ai, nossa, amanhã eu vou virar Cinderela, amanhã eu vou virar Bela Adormecida. Pelo amor de Deus, não é. E muitas vezes esse processo é um processo lento e gradual. Por isso que eu acho muito legal vocês anotarem esses passos, já salvarem um vídeo, compartilharem, enfim, para vocês assistirem de novo, para vocês entenderem e irem fazendo conforme a vida vai se apresentando, tá? Em terceiro lugar, o que eu acho? Não resistir. Muitas vezes a gente quer fazer uma mudança
né? E aí a gente fica no mental, nosso mental fica, eu quero mudar, isso aqui tá insuportável pra mim, eu não aguento mais esse trabalho, eu tô caindo em depressão, eu tô vendo que eu tô indo pra um buraco, mas eu fico resistindo mentalmente. Mas se eu tentar isso e der errado? E se eu fizer isso e der errado? Então eu só tô vendo a resistência da minha ação. E aí tem uma frase que eu aprendi, que eu uso toda vez que eu tô em resistência, né, à mudança. Porque é difícil mudar, é difícil você sair da sua zona de conforto, é desafiador. Vai ter hora que você vai falar, meu, o que eu tô fazendo na minha vida? Muitas vezes, ainda hoje, eu acordo e penso, o que eu fiz na minha vida? Mas não nesse lugar de, tipo, de lamento, mas será que vai dar certo? Será que isso daqui vai fazer sentido? Será que isso vai tocar o coração de alguém? Porque não é fácil, no começo você não tem a visão, você só tem a sua ação. No começo você não sabe se vai dar certo, se as pessoas estão gostando do que você está falando, se você vai conseguir viver na matéria com esse trabalho, que também é um dos grandes questionamentos. E vão vir todas essas perguntas, assim como vem para mim até hoje. E o que eu penso, tá? Você só sabe se uma decisão é boa para você quando você decide ela. Você só sabe se uma decisão é boa para você quando você decide ela. Ou seja, se você ficar na resistência, você está paralisado. Se você decidir e der errado, né? Der errado, você tem um aprendizado e decide outra coisa. Eu tive que fazer essa construção e vou dizer para vocês que não é fácil de sair dessa capa da linha advogada e ter certeza de que eu já conquistei isso. E de que não dá para olhar para o passado, se eu tô tão insatisfeito. Eu tenho que olhar para a linha do futuro, para quem eu quero ser daqui a 10 anos. E aí, dito tudo isso, eu peguei e falei, legal, a advogada, a OAB, tudo que eu já conquistei tá na caixinha das minhas conquistas. Se eu quiser, eu volto para ela. Eu tenho garra, eu conquisto, eu faço de novo. Mas, e a linha que eu vou deixar de conquistar se eu continuar nessa linha aqui? Então é preciso que você entenda que mudar, encontrar o seu propósito e viver disso ou não, ou se alinhar a isso, vai exigir uma decisão que é contra a tua resistência. Então, às vezes, a tua resistência mental é muito maior do que o que você precisa fazer. Então, você vai lembrar de mim. Você só sabe se uma decisão é correta ou não depois que você toma essa decisão. Agora, se você fica na resistência, no mental, né? Eu brinco que é no naipe de espadas. Tá um monte de espada na tua cabeça, você não tá fazendo nada. Você tá insatisfeito com quem você tá agora e você também não tá trabalhando para quem você quer ser. Como que você sai do lugar desse jeito? Né? Você não tá nem dando uma melhor energia para essa atividade nem para a próxima. Então, não resistir significa agir e soltar, né? E quando eu falo de agir, é agir mesmo, gente. Mesmo que você sinta que você tá pulando num toboágua, sei lá, num túnel preto, você não sabe o que vai ter do outro lado. Muitas vezes você vai ter que fazer esse movimento. Em segundo lugar, eu coloquei um alinhamento ao propósito. Então você já sabe o que você quer, você já foi para a ambiência, você já trabalhou bastante essa resistência e agora é a hora dos micropassos. Então, se você já estudou o que você quer, você já se capacitou de alguma forma, você já sabe que, ok, eu consigo fazer isso, você vai dar um micropasso, ou seja, colocar em prática. Nem que seja com alguém da tua família. No meu caso, o que eu fiz? Eu coloquei o meu propósito em prática, porque quando você coloca em prática, você sente se aquilo é pra você mesmo, na tua alma. Parece que tá vibrando assim, ó. Quando eu tô aqui falando com vocês, tá vibrando. A minha alma tá vibrando de um jeito bom, sabe? Eu sinto uma energia positiva de viver, de vivacidade mesmo. E aí, quando você dá esse micropasso em direção ao que você quer fazer, e você sente isso, você sente, putz, que da hora. Então, aí você tá indo no caminho certo. Porque o que é para ser, o que é a linha, o que é seu propósito divino, ele te dá vivacidade, te dá energia para continuar, mesmo que os caminhos não sejam tão simples, porque não vão ser. Eventualmente vai ter problema como qualquer outra coisa que você for fazer, tá? E o que foi o meu caso, né? O micropasso foi, eu peguei umas cobaias, vulgo a minha família, para atender. Mas, gente, vocês imaginam que eu era advogada, eu tinha me formado há uns 2 anos, né? Aí eu comecei a estudar baralho cigano, eu sabia ler as cartas como pra mim, né? Então eu achava que, pra mim, ok. Aí eu li pra minha mãe, porque minha mãe já estava acompanhando tudo isso, só que até então ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia do baralho, ninguém sabia que eu tava lendo, ninguém sabia de nada. Imagina um belo dia eu virar pra minha tia ou pra qualquer pessoa e falar: Ô, deixa eu ler o baralho cigano pra você. A pessoa virou: quê? Como assim? Tipo, o que você tá fazendo? Me conta. E aí eu tive que me despir, primeira vez que eu tive que me despir dos meus próprios preconceitos, e não parou aí, porque até hoje, né, eu fico
com alguma resistência em relação a falar isso, por isso que eu criei esse canal para eu falar para vocês que eu faço, que eu amo, que é digno, é merecedor, tá? E aí eu comecei a ler para as pessoas e eu comecei a ter feedback das pessoas. Então, foi esse momento que eu vi se aquele propósito realmente fazia sentido, se aquilo estava fazendo resultado, se aquilo, antes de eu investir rios de dinheiro, porque o que eu vejo nessa falácia, né, do propósito divino, as pessoas acham primeiro que não vai ter mais dificuldade, que vai ser o paraíso. E não é assim, vai ter problema, é trabalho igual todo trabalho, tem as questões, tem que investir, né? E a outra coisa é, as pessoas acham que vai ser mágico, assim, ó. Que um dia você acordou, ligou a tomada do talento inato e você vai sair fazendo tudo que você já sabe. Não é assim. Eu tive que exercitar e tive que cometer os erros. Assim como eu cometi erros quando eu comecei a advogar, né? E cometi erros reais, assim, com pessoas que eu atendi. E aí eu comecei a atender e falar, putz, isso aqui eu não posso fazer, eu não posso omitir informações, mesmo que não seja um negócio tão legal. E aí eu fui fazendo cursos e eu fui entendendo que tem uma certa ética, por mais que você não queira magoar a pessoa, às vezes você tem que falar, porque ela pode se proteger ou não, né? Ela tem livre-arbítrio e tal. E aí foi nesse momento que eu falei, putz, eu acho que isso aqui funciona pra mim, ainda no achismo. E aí, o primeiro lugar, que é o que eu acho mais importante, por isso que eu coloquei no primeiro lugar, é saber a sua Zion. Como assim? Eu aprendi esse termo numa mentoria que eu fiz. O que é Zion? É os seus princípios e valores inegociáveis. É o topo da tua montanha. É aquilo que se você chegar lá, você tá realizada. Porque para que você vai mudar de carreira se não for para você estar realizada? Não faz o menor sentido. Então, o que é minha Zion? Liberdade geográfica, poder atender da onde eu quero, fazer meus horários, não me submeter a algumas coisas, poder atender a quantidade de clientes que eu quiser, né? Fazer algo ético que não vai prejudicar ninguém, morar perto do mar, né? Algumas coisas eu não conquistei ainda, mas eu sei que já estão, é onde eu estou mirando, né? Por isso que eu acho que esse alinhamento ao propósito divino não faz sentido se você não alinhar com a vida que você gostaria. Porque o sucesso para mim é estar aqui conversando com vocês, é ver um comentário legal, conseguir fazer o baralho cigano, o curso, conseguir dar a minha aula. Isso é sucesso para mim. Sucesso para mim não é, por exemplo, eu mudar de cargo, eu ser reconhecida numa empresa. Isso não é sucesso para mim. Então isso é muito relativo. E quando você não para para pensar qual é a sua Zion, você só quer ir para o seu propósito divino, você não consegue planejar seus passos. A transição é transição, ela vai acontecendo aos poucos. Você pode fazer de um dia para o outro? Pode. Eu recomendo não. Por quê? Porque tudo que você faz no impulso, na carta do louco, né? Ou na carta do cavaleiro, do baralho cigano, que é a mesma coisa, não é durável, né? Então, se a sua Zion, por exemplo, é morar onde você quiser, ter liberdade geográfica, por que você vai ter um consultório físico para atender? Pagar aluguel. Entende? Então você já tem que delimitar, no caso, né, de quem lê baralho cigano e tal, que os seus atendimentos são online. Isso é uma besteira, mas é uma coisa prática. Então, hoje eu quero que você pense, o que é uma vida de sucesso para você? Qual é o topo da sua montanha? Onde tudo, na parte da família, amorosa, relacionamento e tal, seria a vida que você gostaria de atingir com o seu propósito divino, ou o seu propósito do mundo. E para finalizar com chave de ouro, eu quero que vocês tragam um pouco mais de leveza. Esses passos, eles são práticos. Não é para ficar falando besteira aqui, você tipo, tá bom, Aline, tchau. Não, é prático porque eu passei por isso, outras pessoas passaram por isso e é para te trazer mais leveza e para você entender que não é imediato. Não é iFood. Não é tipo, amanhã eu vou ligar no Uber, vou me conectar. Oi, gente, peraí, deixa eu pegar um carro aqui para conectar com o meu propósito divino. Isso não é iFood, não é, gente, não é um caminho linear, não é rápido, né? Eu tô aí desde 2019 nesse processo que demorou, né? Mas também pode ser rápido para você, é lógico. Mas para vocês não se cobrarem tanto, mas também não passarem por essa vida sem se conectar àquilo que vocês são, à sua essência divina, aquilo que vocês vieram trazer de melhor, porque a prosperidade está aliada à tua essência, à tua mônada, né? Um pássaro, né? Ele não quer ser um jacaré. Cada um na natureza sabe o que veio fazer e exerce o seu papel sem se comparar. Tem uma carta no tarô de Osho que fala:
o bambu não se compara à árvore, porque o bambu sabe o papel dele e a árvore sabe o papel dela. Então, assim como na natureza, se a gente se conectasse mais na natureza, a gente entenderia. Cada um tem o teu papel. Quando você se alinha ao seu propósito divino, você está fazendo um favor para o planeta, um favor para esse conjunto de fios energéticos que ligam uns aos outros. Então, quando você se conectar, aquela pessoa vai lembrar de você, vai te indicar e aquilo vai acontecendo e as coisas vão fluindo. Eu entrei para fazer um curso de Theta Healing, né? Eu só tinha feito de mesa quântica, eu acabei fazendo 4. E não são cursos baratos, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Porque eu ganhei bolsa, porque uma coisa foi levando a outra. Então, foi alinhamento frequencial. Então, o que eu penso é, quando você se conectar, você está fazendo um favor para esse mundo. E se você não se conectar, se você passar por uma vida no automático sem despertar, será que quando você chegar nos 80 anos você não vai se arrepender? Pensem sobre isso, me falem se fez sentido, comentem aqui o que vocês acham sobre esse assunto de propósito divino e se vocês já sabem o alinhamento, depois eu vou trazer uma meditação, tá? Para vocês fazerem para ajudar nesse processo. Mas é isso, espero que tenha feito sentido. Curtam, compartilhem o canal, compartilhem com alguém que está precisando ouvir isso. E até a próxima!